essa pregação diferente, mas que você tenha uma cosmovisão que Deus ele trabalha de várias formas. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos pontuar alguns assuntos e nós vamos deixar o Espírito Santo fluir. Eu acredito que se Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar 3 no mesmo tempo. Amém? Amém? Eu quero que vocês fechem seus olhos, por gentileza, para a gente começar com uma oração. Espírito Santo, nós estamos aqui como corpo, nós estamos aqui sedentos da Tua Palavra, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem algo para ministrar no coração de cada irmão, cada irmã que veio aqui hoje, Pai. Então nós te damos liberdade, nós abrimos o nosso coração e nós queremos te ouvir, Deus. Faz de nós a resposta para esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo conhece eles? Fala assim. Lindos. Então, eu vou fazer primeiro uma pergunta para eles se apresentarem para vocês, para eles falarem um pouco sobre a vida de missionário, e depois a gente entra no conteúdo, amém? Com vocês, o casal lindo. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Eu sou o Felipe, filho do pastor Aparecido e da pastora Marley. E lá quando eu tinha muitos poucos anos, né, quando na verdade eles foram para a igreja e eu acabei indo junto porque era muito criança, né? Desde aquela época eles já oravam para que eu fosse missionário, né? Aí eu já me envolvi com trabalhos missionários muito cedo, quando a gente foi para a igreja, né? E a oração deles surtiu efeito, porque depois quando eu cresci, Deus começou a falar comigo ainda criança, mas eu ficava naquela de será e tal, porque abri mão de muita coisa, né? Eu simplesmente, com 17 para 18 anos, eu disse, estou indo, e fiquei muitos anos fora, né? Voltei agora, na verdade, na pandemia, né? Que eu voltei para casa porque Deus me falou que era o tempo de retornar, né? Mas eu tive muitos anos fora, e eu tive muitos anos, assim, uns 8 anos pelo menos de tempo integral, dentro de uma agência missionária chamada Jocum. Jocum, ela quer dizer Jovens com uma Missão. Ela é uma organização internacional e interdenominacional, né? Ela começou com o Loren Cunningham, ele teve a visão e tal, e começou essa organização. E ela hoje é uma organização que tem muitos países no mundo, tem muitas coisas acontecendo, inclusive aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, aqui em Curitiba nós já tivemos 3 bases de Jocum, que eles chamam de base, né, esses lugares onde os missionários moram e ficam ali e tal. Então nós tivemos 3 bases de Jocum aqui já. Hoje nós temos 2, uma em Almirante Tamandaré e outra no Uberaba. Eu, quando fui para Jocum, quando decidi ser missionário de tempo integral, mesmo morando, estava vivendo unicamente, exclusivamente para isso, fui para Contagem, em Minas Gerais, que Deus me falou que era para ir para lá e tal. Foi onde eu aprendi muito com Moisés. O tio sempre cita aqui muito Moisés, né? Eu tive bastante tempo com Moisés. Ele foi um dos meus professores, dos meus tutores ali no início desse chamado. E aí eu fiquei bastante tempo em Jocum, lá em Contagem, né? Onde eu aprendi muita coisa e tive o privilégio de conhecer a minha linda esposa. Eu sou a Ju, tá? Ju, tá bom, Ju? Sem Jussiane, para avisar o nosso querido. Parece que tá brigando comigo, né? Ju, carinhoso. Eu, quando estou dentro da igreja, desde os 6 anos, né? Trabalhando com artes, então estava lá, crescendo, trabalhando, cantando, fazendo teatro. E num culto, talvez um culto de missões, porque eu ainda era nova, teve um chamado, assim, né? E para eu levantar e ir para frente foi muito difícil. Foi tipo quase que Deus me pegar pelo pescoço e me jogar lá, porque muito tímido e tal, apesar de estar fazendo arte, mas no palco é outra coisa, né? E fui e tal, aí até um presbítero, porque eu vim da presbiteriana, né? Ele ficava me chamando de meu missionário. Eu falei, calma, né? Vamos devagar, não é bem assim. E aí foi, e em 2003, teve uma amiga minha que foi para essa tal de Jocum, fazer um curso de artes. Na época eu não podia ir, eu ainda estava no colégio. Eu falei, então no próximo ano eu acho que eu vou. Como eu não tinha passado no vestibular, e meu sonho era fazer faculdade de artes e tal, enquanto não está no vestibular, eu vou lá fazer esse curso de artes aí. Em 2004, no mesmo ano que eu estava fazendo o mesmo curso, ele já tinha feito outros cursos antes,
Eu falei, tá bom. E daí lá nesse curso eu não queria ser missionária, não era esse o meu foco, né? Era só fazer o curso de artes que tinha dentro de Jocum. E aí Deus começou a falar, eu falei, não, eu vou prestar vestibular. E por algum motivo, que a gente sabe que é Deus, eu perdi a data da inscrição por um dia, assim. Né? Meu irmão não fez para mim, eu não conseguia fazer de lá. E Deus falou, não, você vai ficar aqui. Eu falei, então tá, vou fazer mais um curso, então. Mais um curso só. Que era o curso ETED, que é o preparatório para missionários, né? Que era o único curso que te dá a possibilidade de viver de tempo integral, né? O curso base de porta lá para você entrar. E aí lá não teve jeito, né? Deus falou, ou você obedece ou você obedece. Daí eu entendi que era isso e fiquei feliz, lógico, né? Depois quando você entende a vontade de Deus, você fica bem. E aí fiquei em tempo integral de 2004 a 2008. Em 2008 nós casamos e aí não ficamos dentro de base, né? Só para entender que tem a missão dentro de base e tem a missão fora base, né? Nós morando dentro dessa base, vivendo, acordando e dormindo, tudo junto. Para ver se é o começo disso. Amém. Para a gente fundamentar a nossa troca de ideia, eu quero que vocês abram a Bíblia em Mateus 24:14, por gentileza. Mateus 24:14. Versão NVI. Diz bem assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho e a todas as nações. E então, fala assim comigo, então virá o fim. Então, o missionário existe para ajudar Jesus a voltar. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Mateus 28:19, por gentileza. Mateus 28:19. Como eu estou aqui, vocês não têm a chance de ler lá em cima, né? Tem que abrir a Bíblia hoje. Aleluia. Amém? É um versículo famoso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ponto que a gente já quer que vocês tirem da mente, se acaso está vivo ainda, é que missionário é só para quem está em campo. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente entender que ser missionário é algo muito além do que estar em campo, do que estar em outra cidade, em outro país. Ser missionário é para todos nós. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, você mesmo é um missionário. Amém? Felipe, fala para a gente um pouco sobre a sua vivência no campo missionário. É muito importante a gente entender isso, porque eu tenho uma história assim que eu me recordo, né? Quando eu já tive muitas igrejas, né? Muitos lugares, tanto no Brasil quanto fora e tal, não sei o quê. Nesse período com o Jocum a gente acaba viajando muito, né? Mas eu lembro aqui quando eu trabalhava no mercado que existia chamado Norte-Sul, aqui em Pinhais ali. E eu trabalhava de repositor lá, eu tinha 13 para 14 anos, eu acho, 15, não sei, mas eu era adolescente ainda. E eu estava repondo mercadoria assim embaixo, eu lembro que eu estava bem abaixadinho assim, repondo as mercadorias. E aí eu vi uma pessoa reclamando em cima, assim, sabe? Tipo, ela em pé pegando alguma coisa, ela estava reclamando da vida, reclamando assim, não faço ideia quem ela era. E ela reclamando. Daqui a pouco ela baixou para pegar alguma coisa embaixo, assim. E aí eu lembro de olhar para ela e falar assim, eu sei quem pode te ajudar nessas suas indagações aí, assim, né? Aí ela ficou me olhando, assim, porque isso não é uma coisa muito de curitibano, né? Aqui, né? Eu morei 13 anos no Rio de Janeiro, lá eles fazem muito se meter na vida dos outros, assim, ainda mais no mercado. Mas aqui isso não é habitual. E aí quando eu falei isso, ela ficou meio assim, me olhando, sabe? Fez uma cara de assustada, assim. Ela falou, do que você está falando, menino? E ali eu comecei. Falou, Jesus tem solução para a sua vida e tal, não sei o quê. E comecei a falar com ela ali. Aí ela pegou um cachorrinho que tinha, sentou do meu lado assim, e a gente ficou ali. Eu repolo, né? Porque minha cama no mercado e eu não podia parar, né? Então, assim, é bom a gente entender que é realmente qualquer lugar. Em algum momento da minha vida, eu decidi sair desse lugar aqui, da minha família, dos meus e tal, e ir para outro lugar. Não fazer a mesma coisa, porque ele tem um sentido um
pouco diferente, né? Um foco mais direto, com atividades mais diretas, com outros propósitos, né? Mas que a gente pode de fato ser em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? Esse é o chamado do ID, né? É isso que Jesus diz quando ele te convida a falar e a ser missionário e a evangelizar, né? Então essa experiência me fez entender que de fato eu ia viver aqui um tempo assim com Jesus na minha caminhada, né, de vida aqui, né? Antes de falar, a gente gosta muito de definições de dicionário, né? Daí eu anotei aqui. Então, definição do dicionário, tá? Missionário é aquele que se dedica a pregar uma religião, a catequizar e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé, entre povos pagãos. E tem a parte 2. Aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Eu acho que o 2 é para todo mundo, talvez o 1 uma coisa mais específica. Eu não sei quem falou isso, eu ouvi o pastor falando, eu já vi alguns posts nas redes sociais. Deus ele teve um filho, né? E fez dele um missionário. Então eu acho que só aqui a gente já tem muita bagagem para a gente entender que a gente tem uma missão independente aonde for, né? Então, eu estou no trabalho, eu posso fluir no ministério como Cristo quer que eu seja, né? Eu estou lá em casa, eu posso ser um missionário para minhas tias, para os meus primos, em todo lugar, o que o Felipe disse. Aonde você for, se você ter a cosmovisão de ser um missionário, algo simples que você vai fazer, que vai atingir o coração de uma pessoa, né? Porque eu não consigo atingir o coração de todas as pessoas, mas se todos nós tivermos essa visão de estabelecer um campo missionário onde você for, eu acho que Jesus volta mais rápido do que a gente está pensando. Eu ouvi uma vez não lembro aonde foi, porque a gente passa por tantos lugares, né? E daí ele estava falando sobre que às vezes você vai na igreja, dependendo da igreja, ainda mais para missionário, ele gosta de perguntar assim: quantas almas você já ganhou? Quantas almas você já ganhou? Aí eles brincavam, são das minhas e tal. E aí eu aprendi uma coisa quando eu ainda estava na minha igreja, não imaginava que ia ser missionária, fiz curso de evangelização que tinha, e aí ele falava o seguinte: o seu papel é ir lá e jogar sementinha. Talvez você não vai colher o fruto. Então, nem sempre você, sendo missionário aqui dentro da igreja, né, não sendo missionário que foi para tal lugar, você não vai colher o fruto daquela pessoa. Mas você jogou a semente, ou então você regou a semente. Um exemplo, talvez ele jogou a semente para aquela mulher. Provavelmente, talvez depois de uns 10 anos que ele conversou, que foi colher o fruto. Então, nem sempre você vai ver o resultado. Mas o seu papel é não só falar, porque, como eu falei, eu sou tímida. Parece que não, mas eu sou. Só que se você pelo menos mostra quem você é, se você vive em Jesus, né? Você está fazendo a diferença, está mostrando alguma coisa diferente. A pessoa vai olhar e falar: nossa, essa pessoa tem alguma coisa. Essa pessoa não faz isso. Por que você não faz isso? E a pessoa quer ficar perto de você, ela quer conviver com você. Então, no mínimo, ela vai parar de falar um palavrão perto de você, ela vai parar de fazer algumas coisas erradas perto de você, porque isso vai começar a incomodar. Mas a partir do momento que incomoda ela, já vai fazer alguma coisa que, né? E quem faz mesmo a transformação, a conversão é o Espírito Santo, não é a gente. Então, não adianta a gente falar, que não vai ser, né? Então, é uma coisa que eu ouvi que eu acho que é muito cabível aqui, né, nessa fala. Isso é verdade. Eles ficaram muitos anos no campo missionário e eu vou perguntar para eles falarem. Claro que tem um monte de histórias impactantes, mas para eles falarem uma que eles perceberam quão incrível é ser um missionário, né? Algo que aconteceu na vida deles que trouxe mais, ficou mais tangível que realmente Jesus é real, que Deus é real. Começar pelo Felipe, uma experiência que, uau, Jesus é real. Eu tenho uma experiência que realmente me marcou muito, assim, foi no interior de Minas, interior, sabe aquelas cidades que tem
uma igrejinha, daí você anda um tempo. Não é aquela igreja, não é aquela cidade que tem uma igreja, uma praça e tal, e é tudo junto. Não, ela tem uma igreja, daí você anda, daí tem uma casinha, daí você anda, daí tem uma outra casinha. Era uma localidade assim, um bairro bem pobre, né, uma região pobre. Tinha a igreja com a qual a gente foi, enquanto equipe, né, de Jocum, a gente foi trabalhar, era uma equipe pequena, a gente estava em quatro pessoas, eram 3 meninos e uma menina, e mais o líder, então tinha 5, né, a gente estava em 5. A igreja, assim, acho que dava metade desse aqui, assim, metade aqui e metade ali, assim, corta, divide isso aqui em 4 e era a igreja que a gente estava. Tinha um violãozinho velho tocando, nada de caixa de som e tal, e nós chegamos ali dispostos a servir, porque eu dentro desse tempo todo, entendi que a missão do cristão na terra é isso, é servir, né? Mas eu vi que ali, enquanto missionário, meu papel era servir. Como eu posso servir, já que eu estou aqui? O que a gente pode fazer, né? E aí nós chegamos ali e o pastor falou, não, anda na rua, dá uma volta para vocês verem como é que é e tal, conversar com as pessoas, são pessoas bem amistosas, não sei o que, vocês já estão acostumados a fazer isso, já tem estratégia, já sabem como chegar na casa das pessoas. Eu falei, ó, vamos lá então. Não assim, ó, te confesso que quando eu olhei aquele tipo de localidade, eu falei, gente, isso não vai funcionar aqui, mas tudo bem, vamos fazer, o pastor está falando para fazer, a gente está aqui, vamos embora. Aí saímos eu e mais um menino, e a gente saiu andando e tal, e a gente demorava para chegar nas casas, né? Porque era tudo longe, quer dizer, você andava, chegava em uma, demorava um tempo para chegar em outra. E aí daqui a pouco a gente estava assim numa rua alta, aí tinha um barranco assim para baixo, uma casinha, bem, casinha. Parecia, na verdade, não sei se vocês já tiveram, mas quando eu era criança tinha aqueles banheiros fora de casa, né? Você tinha a casa e você tinha um banheiro fora de casa. A casa da pessoa era tão pequena, tão assim, que eu achei que era um banheiro. E aí a gente ficou olhando lá de cima assim, aí olhando um para cá do outro, falando, vamos descer lá, não vamos? É uma casa, tem gente, não tem gente, de tão assim, depedrada que era a casa e tal. E aí daqui a pouco a gente viu uma senhorinha andando assim, sabe? Daí eu falei, tem uma pessoa lá, vamos descer lá, vamos conversar com ela e tal, não sei o que. E aí a gente chegou lá para conversar e aquela pessoa falou assim, ela olhou pra gente assim, a gente se apresentou, falou que nós estávamos na igreja, ela falou, a igreja do pastor fulano, e tal, ela falou, eu vou lá de vez em quando, pá. Ela falou, vocês querem um pão de queijo? Aí eu olhei assim e falei, gente, como é que eu vou comer pão de queijo dessa mulher aqui? A casa dela, gente, sério, a casa dela é aquelas casas de madeira, que você via umas frestas desse tamanho, assim, o telhado chovia, o guarda-roupa tudo velho, ela tinha aqueles fogão de pedra, assim, que era uma boca só, era uma condição muito precária, uma senhora muito velhinha já, com aquela, lá é muito calor, né, ela estava com um vestidão assim só, e ela tinha umas plantações que ela estava cuidando lá de fora. Eu falei, não tem condição de eu aceitar um pão de queijo dessa mulher. Mas ela falou, não, entra, vamos comer um pão de queijo. Eu falei, bom, se a gente não comer, ela vai se sentir ofendida, né? Aí entramos, sentamos, conversamos com ela e tal, falamos de Jesus para ela contou as experiências dela, foi aquela coisa de mineiro que eles gostam de falar muito. E aí a gente pegou e saímos dali e... Só que aí a gente ficou assim, tá, e o que a gente faz agora? Porque nós fomos lá na casa dela, a gente conversou com ela, a gente viu a situação que ela mora, que ela não tinha água encanada, ela não tinha luz, ela, assim, muito ruim. E eu falei, agora nós vamos embora, a gente foi lá, falou de Jesus, comeu o pão de queijo da mulher, vira as costas e vai embora. Vamos lá, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. E aí no outro dia a gente voltou, nós íamos ficar 4 dias nessa igreja, daí a gente conversou com o pastor, demos um jeito de comprar material lá, para fazer, enfim, nós reconstruímos a casa dela lá praticamente em 4 dias. Mexemos no telhado, fechamos todas aquelas frestas, demos um jeito de colocar água encanada para ela, puxamos lá da rua, né, que eles tinham um lugar lá que tinha como é que chama? Um poço, daí a gente puxou do poço até a casa dela, como a casa dela era barranco, a água descia, e fizemos várias melhorias ali para o conforto dela, assim, sabe? E a gente via no rosto dela, assim, tipo, ela não estava acreditando que a gente estava fazendo isso por ela ali. Porque... muito difícil. Forte. É isso. Era uma situação muito difícil em que a igreja nunca foi lá. Ela ia naquela igreja lá, mas nem ela, nem a igreja, nem as pessoas que estavam em volta, ninguém tinha ido lá para fechar telhado, para... Era uma senhora, morava sozinha. E
E a gente, enquanto missão, pôde ir lá fazer isso para ela. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Isso foi muito legal, por quê? Porque a gente pôde falar de Jesus, a gente pôde sentar e comer com ela, como o Lucas fala da mesa, né? Sempre, eu também acho isso muito importante. A gente pôde demonstrar para ela, falar, eu não lembro o nome dela, juro que eu não lembro, senão eu vou inventar um nome aqui. Não é... Dona Maria. Dona Maria. Mas a gente, de uma certa maneira, transformou a realidade dela em 4 dias. Não só de trocar uma ideia, de falar de Jesus e tal, mas de pôr a mão na massa e fazer a vida dela melhorar, sabe? E assim, nesse tempo todo que eu fiquei em missões, a gente fez isso muitas vezes. Eu estou contando dessa situação porque essa é uma situação em que a gente estava em pouca gente, num lugar muito difícil acesso, comprar material de construção, essas coisas assim, era muito difícil. E a gente se juntou, fez vaquinha, levou o material lá, a gente trabalhou igual um camelo naqueles dias. Mas ficamos muito felizes de sair e ver que aquela mulher tinha água encanada. A gente tinha deixado um projeto junto da prefeitura da cidade com a igreja para poder instalar luz elétrica para ela, porque ela só tinha luz à vela. Então a gente fez algo ali por ela que em muito tempo talvez ela não ia conseguir ter esse tipo de acesso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bom, Pai. Quer falar? Para mim, assim, o que já diferente do dele, né, uma coisa que marcou bastante a gente foi esse tempo de missão fora missão. Depois que nós nos casamos, nós moramos aqui em Curitiba uns 8 meses, fomos para o Rio de Janeiro, porque nós queríamos estudar algo muito específico que só tem lá, que é a escola de circo. Então, na América Latina só tem lá. E começamos a trabalhar lá, né? Então a gente até esteve com o grupo Carioca, criamos uma base lá junto com eles e tal. Um momento que eles ficaram muito em cima da gente, não, vocês têm que ficar aqui com a gente, vocês têm que entrar dentro da base, vocês têm que ficar aqui. Por mais que a gente estava tentando fazer um trabalho diferente, a gente estava tentando fazer um trabalho de arte para trabalhar dentro de uma cidade artística. Essa era uma das nossas ideias lá no Rio, né? Porque como que a gente vai falar com uma cidade artística? Talvez com artes. E mesmo fora de muita gente, né, contra a gente, porque não estava dentro de base, vocês não estão mais fazendo missão, a gente ouviu isso muito, né? E a gente estava a gente deu aula em vários lugares, e um dos lugares foi um dos lugares mais marcantes, assim, para mim, que chama Espaço Zentro. É um espaço dentro de um clube, um espaço, começamos com 2 alunos, num horário, mais 2 alunos em outro horário, a gente ficou com 4 turmas. Essas turmas muito cheias. Mas em uma turma, principalmente, a turma de noite, era um horário de 8h15 a 8h30. Eu sei que a gente acabava a aula às 10h15 da noite. Então, eram pessoas casadas, com filhos, né? Então, eu tinha médico, eu tinha psicóloga, eu tinha advogada. Tipo assim, pessoas financeiramente e intelectualmente bem-sucedidas, né? Todos muito ricos, assim. E a gente começou a dar aula, e entrei lá e tal. E aí teve um dia que dentro da aula as meninas estavam mal, né? Porque casamento, filho, trabalho, muito cansado. A gente fez um movimento lá, era um trabalho de tecido, então usava tecido. E a gente colocou elas lá dentro de um casulim, que elas ficam lá dentro escondidinhas, e começaram a chorar. E começaram a chorar lá dentro, começaram a chorar. E eu tinha essa liberdade nessa turma, porque a dona não estava lá, né? Então já aproveitei, já sentei elas no chão. A gente começou a conversar. Eu não falei, olha, Jesus te ama, Jesus vai te salvar. Comecei a falar, mas o que está acontecendo? O que é? E a gente começou a conversar da vida, conversar da família, conversar dos problemas. E eu comecei a dizer, não tem solução, vai ser assim, vai ser assado. E hoje, isso foi no começo do nosso trabalho. Nós voltamos lá depois de 2 anos longe, voltei agora para fazer um trabalho, fui convidada para fazer uma maquiagem lá, voltei e fui encontrar exatamente esse grupo. E essas meninas voltam para a gente para falar das mudanças. Elas voltam para a gente e conversam. Então, assim, de tudo que a gente fez, a gente teve o quê? Relacionamento. A gente teve mudança.
Então, uma relação de amizade que perdurou, né? E dentro desse espaço artístico, a gente fez 3 espetáculos específicos. Um chamado Bereshit, que é Gênesis. Então, elas não sabiam, a gente estava falando disso, e a gente pôde ter a oportunidade de falar sobre a criação do mundo, porque a gente falava, e eu pude dizer, ó, eu acredito nisso. E vocês? E que vocês acreditam? Muitas meninas ateias, né? Outras que, sei lá, no Big Bang, tudo. E a gente pôde discutir. Não, eu creio nisso. E você? Eu creio nisso. Então teve um diálogo. O segundo foi Hecaton, que significa Apocalipse, né? O Hecatombe, que é Apocalipse. E depois a gente fez o terceiro, que a gente colocou de Zoe, que chama Nova Vida. Então a gente fez um espetáculo. E elas participaram, elas investiram tempo e elas tiveram a oportunidade de ouvir um pouquinho de Jesus, um pouquinho de Deus através dos espetáculos. Então eu acredito que isso também é missão. Amém. Eu quero contar uma história que o Felipe me contou. E... Só um pouquinho. Pode falar. Dentro desse espaço aí que a gente estava trabalhando, não sei se vocês sabem, mas nós somos formados pela Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. É a única escola de circo federal que tem ela no Rio. E aí nós demos aulas em vários lugares e esse foi um dos lugares que a gente deu aula. E muitas vezes a gente falava para as meninas, nós estamos aqui por vocês, a gente está aqui para servir vocês, nós estamos aqui porque vocês nos importam. Claro, né? Aquele era um lugar que nos dava retorno financeiro também, porque a gente era o nosso sustento. Mas em todo momento a gente deixou claro isso para elas, né? E hoje, essa vez que a gente voltou para lá agora e conversamos com elas e tal, elas falam assim, olha, a gente até fez aula de circo já em vários lugares, tivemos outros professores e tudo, mas ninguém fez como vocês fizeram. Porque a gente entende que esse ser missionário, esse servir, não é uma questão de onde eu estou ou o que eu estou fazendo. É o ser missionário de fato. Tipo, aonde eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, não importa. Ali eu sou missionário, né? Então, assim, é fácil a gente ouvir isso e falar o ID aqui na igreja e tal, né? Mas quando você vive e você vê isso fazendo diferença na vida do outro, não por mim, obviamente, mas porque eu me coloquei à disposição e eu vejo que Jesus fez o trabalho dele, obviamente, porque ele sempre faz, né? Você fica feliz, porque você fala, nossa, eu pude ser diferente, eu pude fazer uma diferença na vida de alguém através de Deus. É muito legal ver isso. Amém? Vamos fazer um ato profético agora. Vamos. Segura a mão da pessoa que está do teu lado aí, por gentileza. Isso, pega na mão. Assim. Vamos falar algumas palavras juntos e vamos ligar no mundo espiritual e vamos ativar aqui. Amém? Vamos lá. Eu sou um missionário integral em todos os lugares e em todos os momentos. Vamos aplaudir ao Senhor? Já são 8h02. Espero que fez sentido para vocês. Claro que a gente poderia ficar aqui até as 10, até as 11, né? Então vamos procurar fazer mais vezes essa troca de experiência, chamar outras pessoas. Mas antes de finalizar, eu quero contar uma história que me impactou muito, que fez eu parar para pensar o quão importante é a gente valorizar quem é missionário na prática, né? Porque a gente fala que todos nós somos missionários, mas uma pessoa sair da tua terra para viver esse chamado é algo mais valioso, mais assertivo para o reino de Deus. E teve um dia que o Felipe me contou uma história. Eu vou contar, porque se você contar daí você chora, daí a gente fica mais aqui. Então, eu vou contar. O Felipe, ele, nos campos missionários, eles passavam por casas de prostituições, né? Isso ele me contando, né? Eu só quentinho, assim, a gente estava andando de carro. E aí ele chegava para essas mulheres que estavam nessa situação e perguntava, como que você está? Você pode ter um tempo para mim? E as mulheres nunca davam a oportunidade, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso. Deixa eu te interromper um pouquinho. Só para deixar claro que esses trabalhos a gente não vai sozinho, a gente está sempre indo. Porque senão o cara começa a missionário, sim. O Felipe e mais uma galera, aí eles chegaram nesses lugares e as pessoas não queriam dar tempo, né? Não queriam conversar com eles. E aí até que chegou um tempo que o Felipe falou bem assim, a gente
perguntou quanto que era a hora dessa mulher. E aí a mulher falou, é tanto. Eles pegaram o dinheiro, tá aqui, agora você tem 1 hora com a gente. Olha o quão incrível é uma pessoa se importar com a outra. Quanto que é a tua hora? Toma, agora senta aí, como que você está? Como que estão os seus filhos? Como que está a tua vida? Né? E hoje aqui na igreja a gente não tem essas pessoas, né? Mas se tivesse a gente ia abraçar, mas a gente tem um projeto, Pare por Um, né? Que o nosso pastor apresentou para nós, e eu não sei quantas pessoas estão fazendo isso, mas 10? Então 10 pessoas estão parando por um, né? Que é se importar. E aí, como você está? Vamos ler algo, vamos viver junto. E ser missionário, eu acredito que é isso. Ser missionário em todo o tempo, né? Carregar a identidade do seu pai, né? Não é porque você é bom, mas é porque você entendeu que é apesar disso. Então a gente vai finalizar, infelizmente deu o nosso tempo, né? Mas eu acredito que vai ter mais vezes, vai ter outros momentos. Quem achou interessante ir aí, ó? Então vamos fazer mais